declaro aberta a sessão desta terça-feira, quinta-feira, aliás, 13 de agosto de 2020. Leitura, discussão e aprovação da sessão anterior, desembargador Glauber. Bom dia, desembargador Gilson. Bom dia a todos. Pela aprovação, senhor presidente. Doutora Maria Inês. Pela aprovação, excelência. Bom dia a todos. Aprovada a unanimidade. Expediente, Ana Cláudia. Não há, excelência. Não há expediente. Pois bem, passemos então à parte de conferência e assinatura de acordos de Desembargador Glauber. Não tenho nenhum, senhor presidente. Doutora Maria Inês. Não tenho, excelência. Eu também não tenho. Então, passemos aos julgamentos propriamente ditos. Desembargador Vivaldo, ele integra outra Câmara e tem outros afazeres. Seria razoável se nós passássemos logo a julgar o processo em que Sua Excelência vai atuar como substituto. Tem sustentação oral. É uma apelação criminal de número 2018, 7053-18. Suspeição do desembargador Glauber e foi convocado o desembargador Vivaldo. O advogado é doutor Francisco Alexandro de Oliveira Araújo e doutora Bárbara Letícia. Estão presentes? Doutor Francisco está presente. Está presente. Vai fazer sustentação oral, não é, doutor? Esse processo é segredo de justiça. Bem, o processo seguinte é uma ordem de habeas corpus do PJE, de ordem é o 77, da comarca de São José do Campestre, impetrante Francisco Maximiliano e paciente Fernando Lima. O relator, desembargador Glauber Rego, e o advogado, doutor Francisco Maximiliano Fernando. Desembargador Glauber, está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Vamos ouvir o advogado aí. Exatamente. O advogado, doutor Francisco Maximiliano. Doutor Francisco, por gentileza, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Doutor Francisco, está sem som. Presidente, a sugestão que dou aqui avança. Vamos avançar. O doutor Francisco colocou aqui no chat que não está ouvindo nada. Nós também não. Pois é, o áudio dele está... O processo seguinte, o de número 78 da ordem, a sustentação será feita por doutor Francisco Alessandro de Oliveira Araújo. Está presente? Vamos identificar o processo. E também é da relatoria do desembargador Glauber. É um habeas corpus de número 080-6255, impetrante Francisco Alessandro de Oliveira Araújo, paciente Luciano Câmara de Medeiros, desembargador Glauber é o relator. O processo está em mesa, desembargador Glauber? Está em mesa, senhor presidente. O advogado tem 10 minutos para proceder. Vamos ouvi-lo. Bom dia, reitero aqui os cumprimentos e acrescento meus cumprimentos ao desembargador Glauber. Muito bom dia a todos e todas. Eu prometo ser extremamente breve, somente para pontuar que nós impetramos essa ordem de habeas corpus para que fosse revista uma decisão que foi proferida pelo juiz de São Paulo do Potengi, em 15 de julho, e decisão que indeferiu um pedido de relaxamento que nós fizemos em relação à prisão preventiva, justamente com base ao descumprimento do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. E nessa decisão, o juízo de São Paulo do Potengi indeferiu nosso pedido, basicamente afirmando que existiam ainda pendências a ser cumpridas pelo Ministério Público Estadual e que determinou a intimação do Ministério Público para que, no prazo de 10 dias, juntasse aos autos as provas por ele discriminadas em audiência ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de configuração do excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva. Destaco nesse ponto que foram diligências requeridas pelo Ministério Público ao final da audiência, e existe o termo da audiência que comprova isso, no prazo que foi sugerido pelo próprio Ministério Público e que foi descumprido por 3 vezes. Até então, até a impetração, o Ministério Público havia descumprido essa determinação judicial por 2 vezes. Quando nós fizemos a impetração,
passaram-se mais de 10 dias e o Ministério Público junta aos autos essas diligências. Então, por si só, no entendimento da defesa, isso já configuraria a ilegalidade da prisão. O segundo ponto, justamente a determinação, nessa decisão que é o objeto, é o ato coator do habeas corpus, determinação no sentido de que, após o cumprimento das diligências, ou justificação da impossibilidade de fazê-lo, que os autos voltassem ao juízo com urgência para que fosse reapreciado o pedido de relaxamento de prisão. E quanto a isso, Excelências, isso até a presente data não ocorreu. No despacho do dia 24 de julho, já no habeas corpus, o desembargador Glauber determina a notificação da autoridade coatora para que prestasse informações no prazo de 72 horas, sobretudo quanto à desnecessidade ou à necessidade de custódia da prisão, da custódia preventiva outrora decretada, com a recomendação de que, observando o disposto no artigo 216, parágrafo único, reavaliasse a situação do hora paciente, e isso até a presente data não ocorreu. Nós identificamos que, ao prestar as informações, o juízo de São Paulo do Potengi simplesmente não mencionou essa questão. Se nós analisarmos a movimentação do processo, não identificaremos essa reanálise, que foi, inclusive, faz parte da própria determinação judicial, que foi objeto e é o objeto da impetração. E nas informações nós identificamos que o Ministério Público juntou as alegações finais e que, até a presente data, não foi feita a reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, e destacando, por fim, que, no entendimento da defesa, essa reanálise deve ser feita com base na indicação se existem fatos novos, concretos ou contemporâneos capazes e que estejam além daqueles que foram mencionados por ocasião da decretação da prisão preventiva, e que sejam capazes de subsidiar a manutenção da prisão. Então, nesse sentido, já finalizando, a defesa requer a concessão da ordem para que seja imediatamente posto em liberdade o paciente. É o que requer a defesa, senhor. Senhor presidente. Tem a palavra, excelência. Obrigado. Primeiro, parabenizar o doutor Alessandro. Tem se destacado como um excepcional advogado, sempre provocando a atenção dos julgadores. E, no caso concreto, não fez diferente. Então, parabéns, doutor Alessandro. Sempre naquela máxima de que o papel não é suficiente, a palavra do advogado ela é necessária. Então, Vossa Excelência está de parabéns. No entanto, senhor presidente, no meu voto que está disponibilizado, e eu não vou lê-lo, eu vou tentar resumir, a defesa ela foi clara no sentido de reclamar uma reanálise da necessidade ou não da prisão preventiva, e eu digo no meu voto que isso aconteceu em 16 de julho do corrente ano, muito embora a magistrada ela tenha se limitado nesta decisão a tratar do excesso de prazo ou não para a formação da culpa aí, da prisão preventiva. E aí, senhor presidente, eu entendo que não há ilegalidade, muito embora eu, no meu voto, faça a determinação para que uma nova reanálise seja feita, agora observando se há necessidade ainda com o viés da garantia da ordem pública ou não. E eu digo que a prisão preventiva, no primeiro momento, decretada para assegurar a instrução criminal e também pela garantia da ordem pública, no segundo momento, a magistrada já descartou a necessidade por conveniência da instrução criminal, mas preservou a prisão preventiva sob o fundamento da necessidade por conta da garantia da ordem pública. E aí eu não vejo ilegalidade que justifique aqui o relaxamento da prisão preventiva. Em consonância com o parecer ministerial, eu estou conhecendo e denegando a ordem, recomendando à autoridade coatora que, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, reavalie a situação do hora paciente quanto à persistência ou não dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, tendo em vista que
por mais que exista a decisão do dia 16 de julho do corrente ano, indeferindo o pedido de relaxamento, o juiz Wacol fez analisando fundamentos diversos do alegado pela defesa. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Eu também, como revisor de Vossa Excelência, acompanho integralmente e tenho o mesmo pensamento no caso desse processo sob julgamento. E peço o voto da desembargadora Maria Inês. Acompanho o relator, presidente. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto do relator. Vamos ver, o doutor Francisco Maximiliano já está em condições técnicas de fazer a sustentação? Sim, Excelência. Bom dia a muito bem. todos. Parabenizo pelos cuidados tomados. E o processo já foi identificado, é o 77 da pauta. Desembargador Glauber é o relator e Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Inicio aqui cumprimentando a Vossa Excelência, presidente da Câmara Criminal, doutor Gilson Barbosa, que estenda a todos os outros desembargadores e a Procuradoria aqui presente. Trata-se de habeas corpus criminal, com fundamentação sustentada pela defesa, que a prisão de Fernando de Lima Feliciano está ilegal, uma vez que está preso desde a data de 30 de 4 de 2019, tendo em vista que a denúncia ofertada pelo Ministério Público traz que o mesmo cometeu um crime tipificado pelo Código Penal no artigo 157, agravado pela arma de fogo e 2 pessoas, juntamente. Então, é um processo que a defesa entende simples, por ser 2 pessoas. Ocorre que, no decorrer do processo, há algumas falhas, inclusive do Estado, que é posta à apreciação de Vossas Excelências, uma vez que a audiência inicial de instrução, após a juntada das defesas, foi marcada para a data de 18 de 9 de 2019, sendo que o Estado, por ineficiência, não conseguiu levar os acusados que se encontram presos no PEP, no Presídio Estadual de Parnamirim, para a audiência no Fórum de São José de Campestre. Na mesma data, por intermédio dos advogados e por entender que não deveria haver óbice para a audiência, nós fizemos a oitiva das testemunhas, mesmo sem a presença dos réus. Muito bem, o que ocorre? Na data de 25 do 9, a audiência foi em 18 do 9. No dia 25 do 9, a precatória foi recebida pela Vara Criminal, segunda Vara Criminal de Parnamirim, certo? Então, vejam que a audiência de instrução foi no dia 18 do 9 de setembro de 2019. No dia 25 de setembro, a precatória já estava distribuída em Parnamirim. Então, em menos de um mês, a precatória veio para a comarca de Parnamirim para a oitiva dos réus. Entretanto, Excelências, devido à grande quantidade de processos e a morosidade da comarca de Parnamirim criminal, que para a defesa é uma morosidade, porque os réus são presos, mas, de toda forma, entende a defesa que a comarca de Parnamirim é aglomerada de processos, entende também isso. A audiência foi marcada para o dia 31 de janeiro do decorrente ano. Ou seja, a carta precatória foi recebida em 25 de setembro de 2019 e a audiência de instrução apenas foi marcada para o dia 31 de janeiro de 2019. Ocorrendo, sendo trazidos os réus, inclusive, gostaria de fazer menção aqui na defesa que os 2 réus confessaram espontaneamente o crime que cometeram. São 2 réus confessos. Então vejam, 31 de janeiro de 2019, finalizou a oitiva dos réus, o processo estava pronto. Por mais que a defesa tenha despachado, veio a pandemia, somente em março, que suspendeu os expedientes processuais, continuando em home office, todo mundo. Então, veja, de 31 de janeiro de 2019 até março, que foi quando suspendeu, se passaram 2 meses. E o que a secretaria tinha que fazer era encaminhar a precatória para a comarca de origem, São José de Campestre. Entretanto, esse fato não aconteceu.
apesar da defesa ter por várias vezes entrado em contato, tentado despachar no sentido de agilizar esse processo. De outro plano, a defesa entrou com um relaxamento de prisão por excesso de prazo, sendo que foi negado em 16/12/2019. Entretanto, como se havia marcado a audiência de instrução para o início do ano de 2020, a defesa aguardou a instrução, não entrando com um recurso. O que ocorre, Excelência? A juntada dessa carta precatória só veio ocorrer no dia 2 de junho, 2/6/2020. Ou seja, transcorrido o prazo, mais de 6 meses da audiência de instrução. E por mais que a Procuradoria, em seu voto, data máxima vênia, com todo respeito, tenha informado da complexidade do caso, por ter 2 réus, a defesa entende que não existe complexidade, porque desde 31 de janeiro, os réus confessaram o crime. Então, não existe complexidade para julgar, os réus são confessos. Passaram-se 6 meses para enviar a carta precatória. Então, Excelências, vejam que a carta precatória chega na comarca de origem, São José de Campestre, dia 2/6/2020, no mês de junho. Só é encaminhada para o Ministério Público para alegações finais no dia 7/7, um mês depois que chegou. E aqui, Excelência, eu conclamo a atenção que nós estamos falando de 2 réus, uma vítima, confessos, que estão presos há mais de 365 dias. De toda sorte, o Ministério Público, apesar de não estar havendo audiência, do próprio Judiciário estar colocando na mídia que houve várias sentenças, que os processos estão correndo rápido, o Ministério Público recebe o processo no dia 7/7/2020 para apresentar alegações finais e só devolve agora, dia 6/8. Um mês depois. Então, aqui, com toda a vênia e respeito, a defesa entende que há um excesso de prazo gritante, que há uma falta de responsabilidade e de compromisso. Data máxima vênia respeita aos magistrados e ao Ministério Público. Mas aqui estamos falando de 2 cidadãos que estão presos, que o processo foi instruído, que confessaram em audiência. E de outro plano, Excelência, no habeas corpus também invocamos a mudança no Código de Processo Penal do artigo 316, parágrafo único. Inclusive, há pouco presenciei aqui o voto de Vossas Excelências, doutor Glauber Rebo, que é o relator, aqui tem muito apreço, que denegou a ordem determinando que o juiz de origem reanalisasse a prisão. A defesa entende, Excelência, que a mudança que houve no pacote anticrime, popular pacote anticrime, trouxe várias mudanças às leis. Uma delas foi um endurecimento para que os réus pudessem progredir de regime. E isso foi aplicado no momento que entrou em vigor a lei. Salvo engano, não estou enganado, 24 de janeiro do decorrente ano. Então, réus que cometeram crime, em vez de por exemplo, com violência ou grave ameaça, por serem primários, ao invés de progredir com 6, passaram a progredir com 30%, 40% da pena, dependendo de cada caso. E foi colocado em prática, exatamente, teve eficácia plena. Já o parágrafo 1 do Código do artigo 316 está sendo mitigado. Está sendo mitigado em todo o país. São poucos os tribunais que estão conhecendo a prisão como ilegal, passando mais de 90 dias. A última decisão do juiz de origem da comarca de São José de Campestre foi em 16/12/2019, sobre o relaxamento com fundamento de excesso de prazo, uma vez que o Estado não levou os réus para a audiência. Mas, superado isso, Excelência, a lei é clara. O juiz de ofício, a cada 90 dias, tem que reavaliar a prisão. Sob pena de torná-la ilegal. Quem vai dizer que a prisão é ilegal se o juiz de origem não reconheceu a ilegalidade da prisão e relaxou? É o Tribunal de Justiça, é a segunda instância, é a Câmara Criminal, que tem o dever de orientar os magistrados de seu estado. Então, são poucos os tribunais em todo o país que estão conhecendo a ilegalidade da prisão. O texto é claro.
não há data máxima vênia, com todo respeito, no entender da defesa, não há margem para que o tribunal mitigue, entenda que não. A lei diz que o juiz tem que analisar. Sim, a lei obriga. Ele não diz, ele obriga o juiz a analisar uma responsabilidade do magistrado. E certa feita, gostaria de dizer aqui, doutor Glauber Rego. Ok, excelência, muito obrigado. Certa feita, doutor Glauber Rego, eu assisti ao julgamento de um habeas corpus e 3 colegas advogados que foram presos no Tribunal de Justiça, ao qual estaria sendo mitigado e objeto do habeas corpus a questão da escuta no parlatório, se é ilegal ou não. E me marcou muito que Vossa Excelência falou, doutor Glauber, que se a OAB não tomasse providências para coibir esse tipo de ação de advogados que somente maculam a imagem de uma profissão que é tão venerável há tanto tempo, o Tribunal de Justiça tomaria as medidas quando fosse levado a efeito ações para julgamento. Da mesma forma... Acabou? Encerrou? Acabou, sim. Certo, excelência. Só finalizando, concluindo. Então, da mesma forma, excelência, gostaria que o Tribunal de Justiça tomasse para si para determinar e orientar os magistrados. Dessa forma, ante toda a explanação, a defesa requer que seja conhecido e concedida a ordem de habeas corpus, é o que requer a defesa. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Com a palavra, o embaixador Glauber Rego. Presidente, parabenizar o doutor Maximiliano, brilhante sustentação oral. O caso concreto, senhor presidente, me parece de fácil solução. A alegação de excesso de prazo, embora já tenha transcorrido, como destacado pela defesa, mais de 1 ano, envolve um caso de relevante complexidade, gravidade acentuada e um destaque que resolve de forma rápida. Essa matéria está sumulada, a súmula 52 do STJ, de que tem a seguinte redação. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. É a súmula 52 do STJ, então não há, no caso concreto, já esgotada essa etapa, não há que se falar mais em excesso de prazo. No mais, senhor presidente, o magistrado da comarca de São José do Campeche, doutor Rainel, é um dos mais diligentes e tenho a certeza de que, em breve, doutor Maximiliano, a sentença será proferida. Doutor Rainel, que tem experiência na área criminal, foi delegado antes de ser magistrado e que a todos, de todos, tem um conceito de bastante elevado. Então, aqui, em resumo, senhor presidente, eu estou denegando a ordem e, na parte final, eu estou recomendando ao juiz processante que revise imediatamente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único do CPP. Então, este é o meu voto, senhor presidente. Muito em obrigado. Harmonia com a 10ª Procuradoria de Justiça. Eu também acompanho o voto de Vossa Excelência integralmente e também as mesmas alusões que Vossa Excelência fez ao doutor Rainel, eu também o faço, por tratar-se de um dos juízes que enobrece a nossa magistratura estadual. Peço o voto da doutora Maria Inês. Eu me acosto a Vossas Excelências com relação aos elogios ao doutor Rainel, a quem conheço de muito tempo, e também parabenizo ao advogado pela brilhante defesa. Mas, conforme já consta do meu voto, eu estou acompanhando o relator. Muito obrigado. Assim, eu proclamo o resultado que a Câmara, a unanimidade, acompanha o voto do desembargador Glauber Rego, denegando a ordem. Temos mais um processo, um habeas corpus, é o de número 86 da pauta, de número 080-5983, embargante João Ramalho Ramos Coelho, advogado Dr. Plínio Leite Nunes, OAB Pernambuco, Dr. Ricardo Rego, OAB Pernambuco, igualmente.
O desembargador Glauber continua na relatoria. Eu gostaria de saber, Ana Cláudia, se um dos advogados, o doutor Plínio ou o doutor Ricardo, um deles está presente. Pronto, doutor Plínio, estou percebendo ali. Vossa Excelência, quem vai fazer a citação oral? Sim, Excelência. Pergunta a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Sim, dispenso. Dispensada a Senhor leitura. presidente, só um detalhe. Antes de ouvir a defesa oral, esse processo ele teve o seu julgamento na sessão passada e havia um pedido expresso da defesa para que fosse intimada da sessão do julgamento. Isso não aconteceu, teve os embargos de declaração monocrática. Eu atendi os advogados na plataforma virtual, né, e eles reiteraram esse pedido que havia sido feito nos embargos, considerando os precedentes já existentes, tanto na Câmara Criminal como também do STJ, monocraticamente, eu acolhi os embargos, anulando o acórdão da Câmara Criminal. E aí sobreveio um agravo regimental do Ministério Público, que não havia, alegando que não havia sido aberto prazo para as contrarrazões e, por conta disso, seria nula a decisão de julgamento dos embargos declaratórios feito monocraticamente. Essa matéria, senhor presidente, eu estou trazendo em preliminar no meu voto e, por conta disso, eu não vejo prejuízo ao julgamento. Tanto é que, na própria audiência que fiz com os advogados, eu já deixei claro que tomaria essa decisão monocraticamente e que eles estariam já intimados para esta sessão de julgamento, como tem sido feito aqui em tantas outras oportunidades. Então, feitos esses esclarecimentos, senhor presidente, o voto está aí disponibilizado e vamos ouvir o advogado. E 10 minutos para a citação oral. Com a palavra, doutor. Agradeço, senhor presidente. Bom dia, da Câmara, a cumprimentar o advogado Glauber pela sensibilidade, a decisão de trazer a novo julgamento do habeas corpus, a desembargadora, a senhora também do Ministério Público. Excelências, o paciente teve a sua empresa alvo de uma autuação da Fazenda Estadual, porque, segundo os fiscais da Fazenda Estadual, ele não teria feito a prova da exportação de mercadorias conforme havia declarado nos livros obrigatórios e toda a escrituração fiscal relativa a essas operações. É importante lembrar aqui que essa empresa do paciente ela é especializada no cultivo de camarões tipo exportação. Então, naquele momento, a fiscalização e a empresa foi autuada porque a contribuinte não teria feito a prova dessa exportação dentro do prazo que é estabelecido pelo regramento estadual. Neste primeiro momento, neste lançamento provisório do crédito tributário, o fiscal entendeu que havia indícios de simulação na operação dessas vendas de camarão, ou seja, na verdade essa venda seria interna, mas declarada como tipo exportação para que a empresa fosse isenta do recolhimento de ICMS. E aí, naquela oportunidade, a empresa foi, então, multada com multa qualificada, considerando esses supostos indícios de simulação na operação e indícios, portanto, de fraude. A empresa, à época, impugnou esse auto de infração e as instâncias fazendárias acolheram, em parte, esse auto para anular o lançamento originário, por entender que não havia indícios de fraude e que, na verdade, a empresa ela tão somente descumpriu uma obrigação acessória de não fazer a prova naquele prazo definido pelo regulamento estadual dessa exportação. Ou seja,
E essa decisão ela foi mantida também em segunda instância em sede de recurso necessário. E, nesse ponto, conforme consta dos votos que foram proferidos naquela instância, o fato, a natureza jurídica do fato, ela foi modificada nessas decisões que anularam, em parte, o auto de infração originário. De modo que o lançamento definitivo nada diz a respeito de fraude. Não tem como objeto os indícios de fraude, não tem como objeto a multa qualificada que foi anulada. Pois bem, apesar disso, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o paciente por ser sócio desta empresa, acusando de sonegação fiscal com fundamento no artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.137. A defesa apresentou resposta à acusação, ela foi rejeitada e o juiz determinou a deflagração da instrução criminal, que ainda não ocorreu, e de modo que as partes ainda aguardam. E, então, sobreveio este habeas corpus. Eu quero inicialmente, seus desembargadores, tratar de uma questão preliminar, embora o tempo seja um pouco exíguo, mas é importante, é que o parecer do Ministério Público suscita uma questão de reiteração, que esta impetração seria reiteração de um habeas corpus anterior, o que, com todo respeito, não procede. Conforme se verifica da inicial, que foi anexada pela defesa, a primeira impetração a que faz referência esse parecer dizia com duas teses: ausência de justa causa e atipicidade dos fatos. Por quê? Porque a instância administrativa ela apenas autuou e lançou o crédito pelo mero descumprimento de obrigação acessória, sem nenhuma conotação de fraude, sem nenhuma conotação de sonegação fiscal, conforme procurou demonstrar à época, e o habeas corpus foi indeferido. Nesta impetração, o fundamento é outro. Se lá na primeira impetração o fundamento era trancamento da ação penal com base no artigo 395.3 e 397.3 do Código de Processo Penal, neste aqui o fundamento e a causa de pedir é o artigo 395.1 do Código de Processo Penal. Ou seja, o que se alega aqui é a inépcia da denúncia. Nada tem a ver com ausência de justa causa, nada tem a ver, portanto, com a atipicidade do fato. Então, penso que, devidamente demonstrada a ausência de reiteração, esperando que a hipótese é completamente distinta, passo, então, a chamar a atenção da Corte para o fato de que, realmente, a denúncia que foi oferecida e recebida pelo magistrado de primeira instância, ela não preenche os requisitos, com todo respeito, do artigo 41 do Código de Processo Penal. Em realidade, como se vê da mera leitura do texto, da inicial acusatória, o paciente ele está sendo apenas processado por suposta sonegação pela sua mera condição societária. Em nenhum momento a denúncia sustenta ou demonstra de que forma o paciente contribuiu para essa apontada sonegação. Se a sua colaboração foi a título de omissão, se a sua colaboração foi a título de comissão, qual seria o nexo de causalidade entre a sua posição societária e essa suposta sonegação? Enfim, nada, rigorosamente nada é dito ou sustentado pela denúncia, de modo a demonstrar a relação de causalidade entre a sua condição societária e o resultado material que foi atribuído também pelo Ministério Público. E é justamente porque a denúncia ela não demonstra esse nexo de causalidade, e menos ainda demonstra ou narra o dolo da conduta, ou seja, a vontade deliberada de suprimir ou reduzir o tributo a partir daquelas ações do inciso 2º do artigo 1º, é que se diz que essa denúncia ela se baseia exclusivamente na responsabilidade objetiva do paciente, conforme tem sido reconhecido a partir de expressivos acordos do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal.
A segunda causa de inépcia da denúncia é que ela também não narra as elementares do inciso 2º do artigo 1º. Apesar de acusar o paciente de fraude à fiscalização, de inserção de elementos inexatos, omitindo a operação, nada disso é dito na denúncia. E, portanto, conforme também procurou demonstrar a defesa na sua inicial, caberia ao Ministério Público descrever minimamente esses elementos. E, na verdade, o que faz o Ministério Público é simplesmente apontar esse dispositivo na parte final da denúncia, sem, contudo, narrá-los, e, nesse ponto, dificultando e prejudicando sobremodo o exercício do contraditório pela defesa. E, finalmente, senhor presidente, já caminhando para o final, a defesa sustenta a inépcia da denúncia porque não existe compatibilidade entre o lançamento definitivo do crédito tributário e o tipo penal que é imputado pela denúncia. Conforme visto, o lançamento definitivo tem como objeto o descumprimento de obrigação acessória. Nada tem a ver com não recolhimento de ICMS, nada tem a ver com fraude à fiscalização, nada tem a ver com inserção de elementos inexatos ou omissão de operação de qualquer natureza. Esse é o ponto. Então, se a denúncia ela não é compatível com o objeto do lançamento do crédito, ela é inepta. Por que ela é inepta? Porque a súmula vinculante 24 do Supremo, como todos sabemos, ela condiciona a denúncia ao lançamento prévio do tributo, o que, neste caso, apenas ocorreu em relação a fato que nada tem a ver com este objeto da denúncia. Então, com essas considerações, reafirmando que não há reiteração de impetração, pede a concessão da ordem para o fim de reconhecer a inépcia da denúncia e o consequente trancamento do processo nos termos do artigo 395.1 do Código de Processo Penal. Agradeço a atenção, senhor presidente. Obrigado também. Com a palavra, o desembargador Glauber Reis. Senhor presidente, parabenizo a defesa aí do doutor Plínio pela brilhante sustentação oral. E o meu voto, um pouco extenso, presidente, eu vou tentar resumir. Eu trago essa matéria que foi apresentada em agravo interno, em embargo de declaração em habeas corpus, interposto aí pela Procuradoria de Justiça. Eu analiso como matéria prejudicial ao novo julgamento do mérito do presente URIT. E, senhor presidente, em resumo, eu não vejo razões para acolher a argumentação trazida pelo Ministério Público, no sentido de que é nulo o julgamento dos embargos por não ter sido oportunizado ao Ministério Público apresentar suas contrarrazões. É que essa matéria ela tem já pacificado o entendimento, tanto aqui na Câmara Criminal, como também nas Cortes Superiores, de que a defesa oral não realizada, ela, muito embora ela não importe em ausência de defesa, ou seja, prejuízo à ampla defesa e também ao contraditório, tem se firmado o entendimento no pacífico, de que tem-se este prejuízo quando expressamente tem-se consignado na petição o pedido para que seja a defesa intimada da sessão de realização do julgamento, o que é claro e destacado aí de que não aconteceu. Por falha, o processo foi trazido a julgamento na sessão passada, sem que a defesa tivesse conhecimento da sua realização. E como sabemos, habeas corpus ele não tem pauta, e daí a necessidade de se intimar o advogado para que possa ele fazê-lo aí a sua sustentação oral. Então, considerando esse entendimento pacífico, eu monocraticamente, por
questão de celeridade processual, eu decidi, acolhendo os embargos apresentados, fazendo referência tanto aos precedentes desta Câmara Criminal, como também das Cortes Superiores, de que era flagrante a nulidade por conta do prejuízo aí demonstrado à ampla defesa e ao contraditório. E aí, senhor presidente, eu submeto aqui à Corte este entendimento para que possa, prevalecendo este entendimento, eu possa avançar no julgamento. Pois não, né? Eu, como aquele que vota logo em seguida, acompanho integralmente, porque tive acesso ao que Vossa Excelência argumentou. E peço agora o voto da doutora Marina Is. Com o relator, Excelência. Não, a Vamos lá, Câmara senhor presidente. concedeu o voto de Vossa Excelência. Com relação a outra matéria prévia, que trazida pelo Ministério Público, de não conhecimento em face de impossibilidade jurídica, reiteração de pedido suscitada pela Procuradoria de Justiça, eu estou aqui, senhor presidente, acolhendo em parte, está aí já no meu voto, de fato, eu verifico que no habeas corpus 0800-918 de 75 do ano 2019, a defesa aduziu como um dos fundamentos para pedir o trancamento da ação penal a tipicidade do fato quanto ao artigo 1º, inciso 2 da Lei 8.137/90, pautada na manifesta ausência de dolo e de contexto de fraude na conduta do paciente, conforme se observa no ID 6900866, páginas 1 a 23. Na presente ação mandamental, ao também requerer o trancamento da ação penal, desta feita por inépcia da denúncia, e suscitar, e aí eu faço a transcrição, constata-se facilmente se tratarem dos mesmos argumentos expostos na impetração anterior, a tipicidade e a ausência do dolo na conduta do paciente, só que escritos de maneira diversa. Desse modo, acolho parcialmente a preliminar suscitada, entendendo que parte dos argumentos deste habeas corpus, consubstanciado nos pontos 2 e 4, levantados pela defesa, configuram de fato reiteração do pedido, uma vez que já agitados em urite antecedente, razão pela qual deixo de conhecê-los. Quanto aos demais argumentos, pontos 1 e 3, eu conheço e passo a analisá-los, senhor presidente. Com relação à segunda preliminar, eu já posso avançar no mérito? E no mérito, senhor presidente, eu tentarei aqui também resumir, está um pouco extenso. Eu digo que nessa etapa processual, com pacífico, a dúvida aqui é pró-societate, né? Aqui não há somente razões para o trancamento quando se tem uma certeza de que o alegado pela defesa, de fato, tem a consistência para que não possa a persecução penal ter continuidade. A alegação de inépcia da denúncia, ela não me parece prevalecer por conta de que a própria oitiva aqui da defesa oral, ela traz todo um contexto do mérito daquilo que vai ser apresentado em contestação, em defesa à denúncia formulada. Então, certamente isso decorre de que restou atendido os requisitos do artigo 41 do CPP, senhor presidente. E aí, eu digo aqui, dos exames dos autos, observe que na peça acusatória a existência de descrição clara e suficiente pormenorizada dos fatos e suas circunstâncias, ainda que com a limitação natural do atual momento processual, estando esmiuçada a possível conduta criminosa atribuída ao paciente, vislumbrando-se em tese o ilícito incerto no artigo 1º, inciso 2 e 4 da Lei 8.137/90, acumulado com o artigo 69 e 71 do CP, e desse modo preenchendo os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia, consoante se verifica. E aí eu faço toda uma transcrição, trago jurisprudência, doutrina a respeito,
teria só tomar o tempo de Vossas Excelências, de modo que eu concluo, senhor presidente, conhecendo parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denegando a ordem em harmonia com o parecer ministerial. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Também acompanho mais essa etapa do voto de Vossa Excelência e peço o voto da doutora Maria Neide. Embora queira parabenizar a brilhante defesa do advogado, eu também estou acompanhando o voto integralmente do relator. Obrigado. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara denega essa ordem de habeas corpus. Passemos, então... Bom dia, Excelência. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. A apelação criminal do SAGE, de número 2020-2484, na comarca de Currais Novos, apelante Caio José de Moura Dantas, defensora pública, doutora Manuela dos Santos, apelante Jefferson Enéas, advogada Kalina Leila Nunes, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, e o advogado doutor Francisco da Chaga Medeiros vai fazer sustentação oral, doutor Francisco? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Dispensada a leitura, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Excelentíssimo senhor Gilson Barbosa, eminente presidente dessa Igreja Câmara Criminal, doutor desembargador Glauber Rego, eminente contemporâneo, é claro, membro dessa Igreja Corte, a doutora Leíse, né? Leíse, a eminente representante do Ministério Público, saúdo também a Ana Cláudia, né, que nos recebe também. Bom, a nossa fala aqui é muito rápida, né? Trata a espécie de uma ação, de uma apelação criminal da comarca de Currais Novos, em face de uma decisão condenatória proferida pelo MM Juiz da primeira vara daquela comarca. Trata de um processo de um fato que ocorreu no ano de 2017, na zona rural daquele município, sem dúvida um fato abominável, um fato muito grave, né? E por esse fato ocorrido no interior de uma residência na zona rural, esses cidadãos foram denunciados e, na sequência, condenados a uma pena que a gente reputa extremamente alta, né? Mastodônica, na verdade, né? Então, de início, a defesa entrou com uma apelação não em busca de absolvição, né? O fato delituoso capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, o então inciso 1º e o inciso 2º, a defesa não tem nenhuma dúvida de que realmente está efetivamente demonstrado, né? Houve a ação delituosa contra o patrimônio e essa ação foi uma ação onde foi utilizado violência e grave ameaça porque estavam armados. Então, laborou bem o MM Juiz quando reconheceu a autoria e materialidade do fato referente ao roubo. Só que a denúncia, os cidadãos foram denunciados pelo artigo 157, parágrafo 2º, que é o roubo qualificado, inciso 1º, que é o emprego de arma, então emprego de arma e não arma de fogo, ainda emprego de arma, porque o fato se deu em 2017 e a alteração no artigo 157, no parágrafo 2º, inciso 1, só ocorreu em 2018, né? Então, ele foi denunciado e condenado pelo artigo 157, inciso 1, inciso 2 e inciso 5. E foi também condenado, denunciado e condenado, e é aí a nossa resignação, né? Ele foi, o Ministério Público denunciou e o magistrado acolheu que a conduta, gerara
lesão corporal de natureza grave em relação a uma das vítimas. Por essa razão, condenado também foi o nosso constituinte no parágrafo 3º do artigo 157. De modo que essa pena ficou uma pena maluca, com todo respeito. E a defesa entende, respeitosamente, que o parágrafo 3º do artigo 157 não restou comprovado, em absoluto, em absoluto. O que se tem são indícios de prova consistentes na palavra da vítima. Sabemos do peso valorativo que a palavra da vítima tem, principalmente nos crimes patrimoniais, mas nós entendemos, e aí isso é jurídico, isso é direito, nós entendemos que não basta só, né, o Poder Judiciário não pode se contentar apenas e tão somente, com todo respeito, com a fala da vítima. Eu defendo que a fala da vítima ela é valorosa, mas para ela configurar, para ela demonstrar uma conduta criminosa, caracterizar uma conduta criminosa, tipificar uma conduta criminosa, ela tem que estar associada com demais elementos dos autos. E, principalmente, em crimes, em fatos que deixam vestígio. Se deixa vestígio, é muito simples. A cadeia de custódia da prova, né, existe para isso, para se preservar toda a prova, todo o vestígio. E, nesse caso, infelizmente, o Ministério Público e a magistratura se contentaram, né, com todo respeito, apenas com o depoimento, com a palavra da vítima, que disse o quê? Que disse, está nos autos, em audiência, ele disse que ficou aproximadamente 4 meses sem exercer seu trabalho na zona rural. Ora, mas se isso ocorreu, eu até cito no texto da apelação, o Ministério Público tinha elementos, por exemplo, ele era trabalhador rural, então ele é segurado especial da Previdência. Ora, se ele ficou mais de 4 meses, ou que tivesse ficado só mais de 30, longe, afastado de suas atividades habituais, que haveria de configurar a gravidade da lesão, o Ministério Público teria que ter diligenciado, por exemplo, junto ao INSS, para trazer como elemento de prova, né, para fundamentar realmente essa prova, para transformar esse elemento de prova numa prova cabal, concreta, teria que ter uma prova técnica, ou outros elementos que pudessem influir. As testemunhas, nós não temos testemunhas, as testemunhas foram 2 policiais, são 2 policiais que apenas chegaram após a ação delitiva. Eles dão conta de que a vítima estava machucada, estava lesionada, claro, até porque foi uma lesão, foi uma ação violenta. Por isso que eles foram condenados e a defesa não se insurge contra isso, eles foram condenados pela ação violenta, né? Pela subtração com o emprego, violência ou grave ameaça. Então, isso aí é ponto passivo. Agora, a gravidade que traz o parágrafo 3º, que eleva a pena a um patamar estratosférico, essa daí, com todo o respeito, tem que se ter uma prova inafastável, uma prova inconteste, de que ele ficou afastado no mínimo por mais de 30 dias. E eu vou até além, eu até defendo, talvez contrário a tudo, mas eu até defendo que para fins de configuração da gravidade da lesão para o parágrafo 3º do artigo 157, dada a sua elevada pena, eu defendo que a gravidade, que a lesão grave configurada apenas pelo afastamento por mais de 30 dias, ela não seja capaz, ela não tenha a força normativa suficiente para configurar essa mastodôntica
causa de aumento de pena, trazida muito bem trazida, claro, né, pelo legislador no artigo 157. Então, resumindo, a defesa não enxerga, não vislumbra comprovação técnica, material, né, palpável, inafastável, de que tenha havido a lesão corporal de natureza grave contra uma das vítimas. Então, nesse particular, a gente requer o afastamento perentório da condenação, do reconhecimento da causa de aumento do parágrafo 3º do artigo 157, que eleva a pena sai de 4 a 10, ela vai de 5 a 15. De 5 a 15. Né? Então, a defesa entende que não está provado. Não há prova do parágrafo 3º, da gravidade das lesões. Portanto, teria que ser afastado da condenação, afastado da sentença. Eles foram condenados também pelo artigo 288 do Código Penal Brasileiro, que trata da associação criminosa, né? Diferente da organização criminosa, que é tratada pela Lei 12.850. A associação criminosa realmente é a reunião de 3 ou mais agentes de forma permanente, estável, uma associação permanente, estável, para fins de cometimento de delitos. Essa é que é a configuração do artigo 88. Não é só apenas uma questão aritmética, somar 1 mais 1, 3, associação. Não. Tem que demonstrar isso, com todo respeito. Não ficou provado nos autos. Isso não ficou demonstrado, essa permanência, essa estabilidade. A jurisprudência é remansosa nesse aspecto. Né? Não podemos reconhecer o crime de associação criminosa apenas então só porque houve um concurso de agente. Ora, concurso de agente é outra coisa. E em razão do concurso de agente, esse sim está presente na fática, em razão do concurso, esse concurso de agente, esse número de 3 pessoas já foi considerado, e muito bem, para quê? Para qualificar o crime, já que o crime foi cometido envolvendo mais de 2 pessoas, mais de uma pessoa, ou 2 ou mais pessoas. Então, o concurso de agente é diferente da associação criminosa. A associação criminosa você tem que ter uma prova da sua estabilidade, da sua permanência. E isso nós não temos. Com todo o respeito, mas não conseguimos vislumbrar. E olha que atuamos e procuramos atuar bem nesse processo, na instrução, né? na apelação, para tentar chamar a atenção do tribunal, né? Porque muitas vezes, me permitam isso, o tribunal, o próprio Poder Judiciário, o tipo penal, a repugnância do tipo penal, às vezes nos afasta de analisarmos outros vetores, outros viés. Né? Então, aqui, a fábrica é grave? É grave. Por isso, houve grave ameaça, né? houve emprego de arma, tudo isso. Agora, vou configurar a gravidade da lesão apenas com o depoimento da vista, eu, com todo respeito, do alto e do baixo dos meus 24 anos de advocacia criminal, eu encontro extrema dificuldade de digerir isso. Extrema dificuldade. Porque o Código de Processo Penal é claro. Se o crime deixa vestígio, é claro que ele tem que esse vestígio tem que ser preservado, tem que ser registrado. Para quê? Para que não fique só na palavra da vítima. Com todo o respeito que eu tenho à palavra da vítima, às vítimas e às testemunhas e a todos, por todo o respeito. Mas nós temos que entender que ela é humana. Ela foi vítima, ela passou por algo que nunca mais vai sair da cabeça dela, isso a gente sabe. Mas o tipo penal não pode ser dessa maneira. Tem que estar provada a lesão. Que vai ter uma lesão emocional psíquica pro resto da vida? Claro! Quem não tem, pelo amor de Deus? E aqui nós não estamos defendendo impunidade,
não estamos defendendo crime, não estamos defendendo criminoso. Não. Pelo contrário, estamos defendendo como sempre defendemos com garra, com altivez, o direito e as garantias constitucionais. Aí a gente não pode abrir mão. Então, eu, com todo respeito, entendo que o artigo 288 também não restou configurado. Razão pela qual ele deve ser absolvido por esse delito. O artigo 244. Eles também foram condenados pelo artigo 244 do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, 244B. E essa condenação, ela também, eu não consigo vislumbrar a prova judicializada, a prova, né? Não o que ocorre na esfera extrajudicial, que se não fosse a suspensão do STF, hoje nós não poderíamos sequer juntar. O inquérito policial não é para fazer parte sequer da ação penal. Mas, infelizmente, apesar da lei dizer, o Código de Processo Penal dizer que não se pode condenar exclusivamente De um minuto, doutor. com base nos elementos, obrigado, Nelson. Mas, infelizmente, é o que ocorre. Condenação com base em elementos colhido na fase informativa, porque o que se tem é um depoimento do adolescente prestado em sede extrajudicial. Ele não foi ouvido em juízo. Portanto, essa prova, com todo respeito, ela não se judicializou. Esse indício ele não se perfectibilizou. Então, o 244 também não está presente. Né? E, enfim, o magistrado reconhece o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, como sendo 2/3, quando, na verdade, só passou a majorante de 2/3 a partir de 2018, e o fato é de 2017. Então, na verdade, é emprego de arma. O aumento teria que ser de 1/3, como dizia o inciso 1 do 157, lá em 2017. Portanto, respeitosamente, apenas para concluir, agradecendo imensamente a defesa de Jefferson Enéas, requer a Vossas Excelências que analisem, né, direitinho essa faca e redimensionem essa pena, afastando o parágrafo 3º do artigo 157, absolvendo do 288 e do 244 e refazendo a pena, uma nova dosimetria que se chega a uma pena justa de acordo com a culpabilidade e com a adequação do fato à norma. É como pensamos e respeitosamente, abraçando a cada um de vocês e desejando que Santana nos proteja, que eu encerro e agradeço imensamente. Muito obrigado. O meu voto foi distribuído com os outros dois jogadores. Eu vou me limitar a ler parte da emenda, em que digo o seguinte: penal e processual penal, sentença condenatória, apelações criminais, latrocínio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. A liminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento do apelo de Caio José de Moura Dantas por falta de interesse recursal quanto ao pleito de aplicação do concurso formal entre os delitos de roubo, acolhimento, ausência de sucumbência, sentença que considerou a prática de apenas um delito de roubo, mérito, pretensa absolvição do crime de associação criminosa e afastamento da imputação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave, prevista no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, por insuficiência de provas, impossibilidade, conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a autoria e materialidade dos crimes, depoimento das vítimas consistentes e em harmonia com as demais provas colhidas na instrução processual, negativa de autoria pelos acusados na fase processual que não foram suficientes para desnaturar suas confissões na fase inquisitorial, no qual admitiram a prática delituosa, narrando, inclusive, com minúcias, o modus operandi, confissões extrajudiciais que se encontram em total harmonia com os demais elementos probatórios coletados judicialmente, ânimos associativo evidenciado para a prática delitiva, agentes que, em conluio com mais 2 indivíduos, reuniram-se premeditadamente para a prática de ilícitos penais, pleito de afastamento da causa de aumento prevista no parágrafo 2º, letra A, inciso 1, do artigo 157 do Código Penal,
cabimento. Alterações trazidas pela Lei 13.654, que não podem prejudicar os réus, princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, necessidade de reexame dos valores judiciais, das consequências do crime e comportamento da vítima, ausência de fundamento adequado, redução da pena que se impõe, recursos parcialmente providos em consonância com o Ministério Público e, assim, em consonância com esse mesmo Ministério Público para acolher a preliminar suscitada por ele de não conhecimento do apelo de Caio José de Moura Dantas, por falta de interesse recursal, quanto ao pleito de aplicação do recurso formal entre os delitos de roubo, dar provimento parcial aos apelos para afastar a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, parágrafo 2º, letra A, inciso 1 do Código Penal, e aplicar aumento previsto na redação da antiga do artigo 157 do Código Penal, da qual seja 1/3, alterando-se, pois a sentença, neste ponto, fazendo contar para ambos os apelantes a condenação prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1, 2 e 5, e parágrafo 3º do mesmo Código Penal. E afastar a valoração negativa dos setores judiciais das consequências do crime e comportamento da vítima, tornando as penas concretas e definitivas em 14 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 14 dias multa para Caio José de Moura Dantas e 19 anos e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de 81 dias multa para Jefferson Enéas de Azevedo, mantendo a sentença nos demais fundamentos. Esse é o meu voto e peço agora o voto da doutora Maria Neise, ressaltando que foi na íntegra distribuída ao júri de julgamento. Parabenizo a brilhante defesa feita pelo advogado e digo que analisei com muito cuidado e devidamente esse processo e estou acompanhando o relator. Peço o voto do Glauber Rego. Presidente, primeiro, minha saudação ao doutor Francisco Medeiros, doutor Chiquinho, ex-presidente da subseccional da OAB lá em Caicó. Então, na sua pessoa, eu saúdo, parabenizo todos os advogados seridoenses ao seu dia, agora no último dia 11. Parabéns lá aos advogados seridoenses. Doutor Chiquinho, meu abraço. Parabéns pela brilhante sustentação oral, a garra de sempre. No entanto, enquanto vogal, eu acompanho integralmente o voto do relator. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência e proclamo que, à unanimidade, a Câmara acompanhou o voto do relator. Bem, adiante, vamos com a pauta do dia. Videoconferência, embargo de declaração é o primeiro processo. De declaração e apelação criminal, número 2019-761, da relatoria da juíza Maria Neise de Andrade Fernandes. Está em mesa, doutora? Está em mesa e eu estou rejeitando, Excelência. Eu acompanho também e proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto da relatora. O segundo é da minha relatoria, embargo de declaração e apelação criminal, número 2019-505-3. Eu sou o relator e voto da seguinte maneira. Eu vou ler só o finalzinho do voto, que já foi distribuído, em que digo: embargos conhecidos e parcialmente providos, redução de ofício da pena de multa combinada pelo delito de uso de documento falso, exasperação além do mínimo legal sem fundamentação, extensão dos efeitos ao corréu quanto ao esclarecimento da pena. Com esse voto, eu peço agora o voto da doutora Maria Neise. Acompanhe, Excelência. Senador Glauber. Também, senhor presidente, acompanho. Proclamo que, a unanimidade, a Câmara acompanha o voto do relator. Dando sequência, PJE,
processos já julgados, o 77, o 78 e o 86. O 85 da minha relatoria, voto a ordem denegada, falta o voto do desembargador Glauber Rego. A doutora Maria Neide já acompanhou o relator. É o 85, desembargador Glauber. Essa matéria, senhor presidente, é aquela que decorre do HC coletivo, lá do STF, e que Vossa Excelência, em um outro, está concedendo uma demonstração clara de que aqui não estamos concedendo de forma genérica, mas analisando caso a caso. Caso a caso, verdade. E aí eu deixei para fazê-lo aqui. Apenas, eu confesso que fiquei na dúvida, mas me parece, e eu acredito que tenha sido essa razão de Vossa Excelência não conceder a ordem por conta da arma que foi apreendida com um revólver calibre .38, uma arma de fogo de calibre .38 e munições. Então, certamente essa é a razão de Vossa Excelência, me parece, aí não ter concedido. Não sei se foi isso mesmo, senhor presidente. Não, eu não queria entrar em detalhes, me alongaria mais. Eu vou fazer o seguinte, senhor presidente, eu vou pedir vista desse, por conta, não tive um voto, eu já disse aqui na Câmara Municipal, em que foi reformado lá no STJ e que então eu tenho sido bastante cauteloso nesses casos. E de repente o voto de Vossa Excelência poderá fazer com que nós mudemos, porque até a hora da proclamação os dois jogadores poderão mudar, e eu não tenho nenhum obstáculo para ser convencido, desde que haja racionalidade na coisa. Então, perfeito. Então eu peço vista, senhor presidente. Também, Excelência, eu não tenho nenhuma objeção. Aguarda, né? Aguarda. Certo. Todos os outros, a unanimidade, acompanhou-se o voto do senhor relator. Certo? Há algum processo de desembargador Glauber que escapou da apreciação? Nenhum, senhor presidente. Doutora Maria Inês, algum processo que escapou da apreciação? Não, Excelência, nenhum. Doutora Nádia, como Ministério Público, sempre fiscal da lei, tem alguma coisa que escapou aqui que nós não deixemos de olhar? Não, Excelência, não. Tudo certo. Portanto, eu quero agradecer a presença do desembargador Glauber, da doutora Maria Neise, da doutora Naide Maria e os funcionários e servidores da Justiça, da Câmara e dos gabinetes respectivos. Como nada mais tem a fazer, agradecendo repetidamente a presença de todos, declaro encerrada esta sessão